Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a pastora Sandra Oliveira, dando continuidade ao nosso estudo sobre casamento, falando hoje sobre a instituição do casamento, edificando sobre a rocha. O casamento é mais do que um contrato social ou uma satisfação de interesse político, econômico ou mesmo físico. Não é apenas uma situação para se conseguir liberdade sexual. Casamento é uma relação afetiva, sexual estável entre um homem e uma mulher e é uma união voluntária entre duas pessoas de sexo oposto que resolveram viver sob um mesmo teto, compartilhando a vida em todos os seus aspectos. E é também um pacto sagrado, um contrato social entre duas pessoas e é, enfim, a edificação de uma nova vida, uma família. Casamento é, pois, o cumprimento de um desejo divino, a união de dois seres, tornando-se uma só carne, a fim de preservar a espécie humana. Mateus 19,6 diz, portanto, que Deus os ajuntou, não separe o homem. Existem alguns princípios para o casamento que foram instituídos por Deus. Mateus 19,5 diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma mulher e serão os dois uma só carne. Deixar pai e mãe. Essas palavras não significa abandonar o pai ao contrair a núpcia, abandonar o pai e a mãe. Portanto, não terminou a responsabilidade nem o devido respeito aos pais por parte dos filhos, principalmente aqueles pais que dependem dos filhos. Nós temos aí alguns pais que têm uma situação que dependem dos seus filhos. O vocábulo deixar, nesse caso, é desligar-se, desvencilhar-se, desprender-se para uma independência financeira, quando os pais não têm mais responsabilidade de suprirem o filho. Isso é importante, hein? Porque muitas pessoas se casam, mas se tornam dependentes dos seus pais em tudo. Para pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz, está faltando alguma coisa, corre para o pai. Quer dizer, a maturidade de um casamento envolve a questão financeira, que às vezes você pode precisar dos seus pais, mas isso não tem que ser uma regra de fato que vem acontecer constantemente na tua vida, senão se tornaria aí uma situação constrangedora e você não estaria realizando realmente deixar pai e mãe, como diz a palavra de Deus. Diz respeito também a uma independência emocional. Os desacertos conjugais devem ser resolvidos entre duas pessoas. Os pais não devem intervir no casamento dos filhos, a menos que sejam solicitados. Muitos casais se tornam infelizes porque não iniciam a vida conjugal sozinhos. Tem lá o pai, tem a mãe, mora tudo no mesmo quintal. Sofrem desde o início a intervenção de pessoas, e às vezes até bem intencionadas, mas que são autoritárias e querem que suas ideias sejam determinantes para a vida do casal. Em outras ocasiões, os filhos são por demais submissos e não foram ensinados a tomar decisão. Então continuam sob a influência dos pais, principalmente da mãe, que não quer abrir a mão do seu direito dos filhos. Isso é interessante também, a questão da mãe, a mãe protetora, a mãe que protege o filho, que quer tomar as decisões pelos filhos e que quando eles se casam ainda assim se tornam pessoas que estão diante dessa situação para opinar a respeito de coisas no matrimônio. Isso dá super errado, porque o casamento é entre duas pessoas, elas têm que se predispor a resolver as questões matrimoniais da maneira que elas determinam. Pode não ser o certo, pode não ser, porém o casal tem que tomar as suas atitudes. Se é para errar, que errem tentando acertar, ou se acertem, mesmo não sabendo se vai estar acertando, mas acertando por tentar fazer aquilo da melhor maneira possível. Isso é muito importante dentro do casamento. Uniciar-se a uma mulher. Aqui se forma unidade, aquilo que é uniforme, com igualdade. É a qualidade daquilo que não pode ser dividido e possui uma identidade. O casamento é um ato muito profundo para Deus e ele é indissolúvel. Para Deus o casamento não se dissolve, não há separação. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio, Deus quer que o homem
case-se e mantenha casado durante toda a sua vida. Essa é a vontade de Deus. Nem sempre acontece, porém é a vontade de Deus para o homem. O termo unir significa pegar-se, juntar-se, agarrar-se, adaptar-se, associar-se, harmonizar-se. Se não houver união, não poderão andar junto, como diz a palavra de Deus no livro de Amós 3:3, que como poderão andar os dois juntos se não estiverem de acordo. É interessante também se unir-se no casamento, porque a gente pode relacionar que o casamento é o ato de como se você pegasse duas folhas de papel sulfite e colasse elas, ajuntasse as duas folhas e deixasse ela ali por um tempo e ela vai secar. Depois tentasse de separar essas duas folhas. Posteriormente, talvez você até consiga separá-las, mas haverá marcas de um lado e haverá marcas do outro. E esse é o casamento, que não se deve ser dissolúvel, não deve se deixar levar pelo modismo, pela atualidade, pelo divórcio, pelas amigas, pelos conselhos, pelas situações, porque o casamento é um ato de duas folhas quando se unem, que quando elas forem se desapegarem, haverá marcas profundas, tanto em uma quanto na outra. Pessoas com 2, 3, 4 casamentos, elas são pessoas marcadas sua história por momentos muito difíceis na sua vida, a qual não deveriam ter acontecido. Talvez por escolhas erradas, talvez por não suportar as situações do dia a dia, talvez por não ter força para levar adiante uma situação ou por decisões de terceiro. Outras pessoas opinam e você simplesmente fica ali como eu acho que é o melhor porque é a decisão que o outro está tomando pela minha vida. Tome muito cuidado com isso. Decisões precisam ser tomadas no pessoal, no privativo, no particular. Se você errar, erre tentando acertar. E não seja uma pessoa que dá o seu futuro para outras pessoas tomarem a decisão. Porque isso com certeza trará consequências grandes sobre a tua vida. O terceiro tópico é que os dois serão uma só carne. Na filosofia diz do ser com que nenhum outro se identifica. Seria mais ou menos isso. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, ele reitera esse mesmo pensamento quando explica que o marido descrente é santificado pela mulher crente e vice-versa. Em Mateus 7,14, ele vai dizer que a mulher descrente, ela é santificada pelo marido crente, que o marido descrente é santificado pela esposa crente, para que não haja um ato ali de impureza. O Senhor o santifica pela palavra de Deus. É algo muito profundo, muito espiritual. Esse fato demonstra que o casamento não é algo que deva ser desmanchado com facilidade. É uma aliança feita para durar e deve ser constantemente renovada. Logo deve perdurar por toda a vida, enquanto ambos viverem, até que a morte separe. Mateus 19, 6b. É uma complexidade de um casamento, de uma união que não existe motivo para separar. Nem o marido incrédulo é motivo para separar, segundo a palavra de Deus. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Eis aí um princípio divino espiritual para o casamento. O segredo da vitória no relacionamento do casal é sem dúvida o fato de que existe algo divino na união dos cônjuges. Isso é muito além do contrato social ou mesmo de um desejo humano. A união entre os cônjuges deve ser alicerçada no amor. Cantares 8,6. Muitos casamentos levam isso no seu convite de casamento. Os cônjuges colocam lá o que a Bíblia diz: o amor é forte como a morte. Cantares 8,6. Nada poderá apagar esse amor. São mensagens de cantares que fala de um amor que dura para sempre, que dura, que tem propósito. E você, através dessa mensagem, neste dia, possa pensar nos tópicos que concluem um casamento segundo a vontade de Deus e segundo a palavra de Deus na tua vida, e possa mudar a situação a qual você está passando, pautado assim na palavra de Deus, na vontade de Deus no dia de hoje. Eu quero estar orando pela tua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai,
Eu quero orar, Senhor, pela vida dessa pessoa, Pai, que compartilha comigo esse momento de estudo, Pai, neste dia. Que ela possa, Senhor, se pautar na palavra de Deus, buscar a referência e aquilo que é a tua vontade para o casamento dela, Pai. Diante de toda dificuldade, ela venha permanecer firme, estabilizada pela tua palavra, Senhor, vencendo todos os obstáculos e concluindo aquilo que a palavra de Deus prega, que é a união de um homem e de uma mulher, segundo a vontade do Senhor, até que a morte separe. Que nada, Senhor, neste mundo venha destruir este casamento, que precisa, Pai, estar pautado na tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em breve teremos aí a continuação desta palavra, tratando aí dos propósitos do casamento. Será um tempo maravilhoso e eu te convido a curtir aí, deixar o seu joinha, seu like e compartilhar com mais pessoas esse estudo de casamento, que ao decorrer dos dias se tornará ainda mais importante para a vida daquele que vai ouvir uma mensagem sobre casamento. Deus abençoe a tua vida.